Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Kitzá, que quer dizer, então levarás, nós vamos examinar também no texto da Torá, amém? Dentro do livro de Shemot, capítulo 33, queridos. Nós vamos ler aqui, irmãos, amém? Que diz assim no verso 1, amém? Êxodo 33, 1, disse mais o Eterno a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. O Eterno está dizendo, não subirei no meio de ti. Não irei convosco. Porquanto és povo de dura cerviz. Isso a gente viu ontem, né, irmãos? O que é um povo de dura cerviz? Né? Que não adianta, você fala, ele não vai ouvir, não vai parar para escutar. Amém? Para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Então o povo viu uma má notícia, que foi o que o Eterno está dizendo, eu não vou caminhar junto de vocês no deserto. Amém? Então isso aí, meus irmãos, foi uma má notícia para aquele povo, e o Eterno disse por quê? Ele diz aqui, porque é um povo de dura cerviz, ou seja, um povo teimoso. Né, irmãos? Não adianta falar que não vai ouvir, não vai mudar, enfim, é um povo teimoso. Ocorre, meus irmãos, que o Eterno disse que não ia subir, amém? Junto com o povo. E nós vimos, né, irmãos, no capítulo 32, ontem, amém, que o Eterno ficou irado quando viu o povo, né, fazendo aquele bezerro de ouro e disse, este povo é dura cerviz, ou seja, dura cervical, né, nuca de ferro, ou seja, não vira para um lado nem para o outro, para dar ouvido a um ensino ou a alguma palavra, amém? Por isso que o Eterno ficou irado, é povo de dura cerviz, amém? E o Eterno agora diz, eu não vou subir no meio desse povo, não vou caminhar junto com vocês, e o povo fica muito triste com essa má notícia. Moisés vai orar a favor do povo. Então aqui no versículo 15 do capítulo 33, Moisés faz a seguinte oração. Então lhe disse Moisés, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Eterno a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então o Eterno diz assim, já que você está me pedindo para eu subir com o povo, eu vou te atender. Eu vou te atender porque você acha graça diante dos meus olhos e eu te conheço pelo seu nome. Agora veja bem, queridos, isso daí, Moisés pediu, o Eterno disse que ia subir, mas isso no capítulo 33. No capítulo 34, Moisés, né, depois de estar conversando com o Eterno esse período todo, ele, nesse momento, né, nesse período não, nesta conversa, né, ele no capítulo 34, ele volta a pedir para o Eterno ir com o povo, porque Moisés, ele queria mais uma confirmação do Eterno, que ele disse que o Eterno já tinha falado ali que não ia subir com o povo. Não. Nós queremos o Eterno junto conosco, senão é melhor a gente nem subir. Agora veja bem o que Moisés fala no capítulo 34, amém? E isso é interessante, meus irmãos. No versículo 9, ele tá na conversa que ele está tendo com o Eterno, ele está percebendo que o Eterno disse, eu vou subir com o povo, mas Moisés queria uma confirmação do Eterno. Então Moisés vai agora no capítulo 34, verso 9, e faz a seguinte oração, e disse, Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, vá agora o Senhor, o Eterno, no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz,
porém perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então disse o Eterno: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Eterno, porque coisa terrível que eu faço contigo. Então o Eterno diz: tá bom, eu vou com vocês. Mas agora veja bem, irmãos, qual é o argumento que Moisés usa aqui na Bíblia, meus irmãos, para convencer o Eterno, do Eterno ir com o povo? Olha só, verso 9 do capítulo 34. E disse Moisés: Eterno, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Eterno no meio de nós, porque este é um povo de dura serviço. Ora, aí agora como é que fica essa situação? Moisés está dizendo: o Senhor vem no meio de nós porque esse povo é de dura serviço. Ué, povo de dura serviço, a gente viu no capítulo 32 que o Eterno ficou irado porque o povo é de dura serviço. E Moisés, né, e o Eterno diz no capítulo 33, eu não vou no meio desse povo porque é povo de dura serviço. Ele fala isso no capítulo 33. E Moisés diz o seguinte: vai com a gente porque esse povo é povo de dura serviço. Ué, existe o lado bom da dura serviço? É isso que a gente vai ver agora, meus amados. A teimosia, que tem dura serviço é teimosia. Tem um teimoso ruim, que é aquele que não quer ouvir a palavra do Eterno, aquele que não quer ouvir a explicação da palavra, é um teimoso para o mundo, é teimoso em fazer a vontade do mundo. É a teimosia, né, naquele momento do bezerro de ouro. O povo de Israel ali estava teimoso para as coisas erradas. Mas Moisés diz o seguinte: Eterno, esse povo é de dura serviço, vale a pena o Senhor vir com a gente. O que é isso? Ele está dizendo para o Eterno o seguinte, irmãos: lembra que esse povo é de dura serviço? No momento que esse povo obedecer a Torá, obedecer a tua palavra, nada muda a mente desse povo. Esse povo é teimoso para o bem. Aleluia! E ser teimoso para o bem é muito bom, porque ser teimoso para o bem, ou seja, não dar ouvido às coisas do mundo, ser teimoso em obedecer a palavra do Eterno. As pessoas podem dizer: você é quadrado, você é fora de moda, você é isso, você é aquilo. Você vai dizer, você vai ser teimoso, você vai ser teimosa em obedecer a palavra do Eterno. Outro vai dizer assim: mas você não come carne de porco. Você vai ser teimoso, você vai ser teimosa em não comer a carne de porco, porque a palavra do Eterno diz para não comer. Amém? Você vai ser teimoso em obedecer. Então Moisés está dizendo para o Eterno: esse povo é de dura serviço, então é bênção, vem com a gente. Aleluia. O Eterno diz: eu farei uma aliança com vocês. Porque, irmãos, veja bem, ser teimoso para o bem, ser teimoso para obedecer a Torá e as palavras de Yeshua, o Eterno se agrada. Aleluia. Amém? Porque os apóstolos foram teimosos em obedecer até a morte. Aleluia. Amém? Você veja bem, Mordecai, se ele não fosse teimoso, como é que ele ia resistir a Amã no livro de Esther? Amém? E como, irmãos, tem até uma história, irmãos, que tem no livro de 2º Macabeus, é um livro apócrifo, amém? No livro de 2º Macabeus, se eu não me engano, está no capítulo 7, que era uma mãe, vocês já devem ter ouvido, eu já falei para os irmãos várias vezes, daquele imperador, daquele rei grego, Seleucida, Antíoco Epifânio IV, amém? Que ele foi quem colocou a imagem da abominação desoladora, que era uma imagem de um deus grego, Zeus, no templo de Jerusalém. Uma abominação terrível. Inclusive está no livro do profeta Daniel, que alguém ia fazer isso. Daniel profetizou uns 500 anos antes de Cristo, 300 anos depois esse rei apareceu e colocou a abominação desoladora no templo de Jerusalém. Esse mesmo rei, ele prendeu uma mãe judia, amém, com seus 7 filhos. E
tentou forçá-los. Isso daqui está no livro de Macabeus, capítulo 7. Segundo Macabeus, capítulo 7, é um livro apócrifo. Não tem na Bíblia evangélica, mas tem na Bíblia católica e tem outras Bíblias, mas é um livro apócrifo. Amém? Essa mulher judia estava sendo obrigada a comer carne de porco e os seus 7 filhos, mas eles se recusaram, todos. Uma mulher com 7 filhos. E aí, o que o rei fez? O imperador fez. Torturou os filhos dela e matou, num dia, um a um, na frente dela. É sério, meus irmãos. O nome dela é chamada de Ana, né, em hebraico, Hana. Amém? E ela, no capítulo 7 de 2 Macabeus, verso 20, diz assim, que particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia e o suportou com virtude, porque sua esperança repousava no eterno. E cada um dos filhos proferiu um discurso antes de morrer, que os filhos eram todos fiéis ao eterno, meus irmãos. E cada um falou. O último disse assim, todos participaremos agora da vida eterna. Foi o discurso do último filho. E depois a mãe também morreu, como diz ali no livro de 2 Macabeus, capítulo 7, meus irmãos. Essa foi uma teimosia para a vida eterna, porque ela resistiu até a morte. E ela foi além de Abraão. Abraão ia sacrificar o filho, mas o Eterno poupou. Essa mulher viu, uma mulher, seus 7 filhos que saíram do seu ventre, sendo mortos pelo aquele rei, e ela também. Graças ao Eterno, o Eterno depois levantou os Macabeus, que aniquilaram o Império Seleucida grego. Graças ao Eterno. Porque ninguém fica impune, né, meus irmãos? Glória a Deus. Eles fizeram isso com essa mulher, mas o Eterno sempre vai levantar alguém que vai passar, né, irmãos? Vai fazer a justiça. Amém? Como fez. Amém? Inclusive o próprio rei morreu de desgosto de ver seu exército sendo todo morto pelos Macabeus. Amém? Macabeus eram judeus fiéis ao Eterno, que defendiam a Torá. E ali, meus irmãos, glórias ao Eterno, você vê que é a teimosia do bem. A teimosia de nós hoje, do bem, que o Eterno se agrada, é não ceder para o mundo. É aquilo que diz no livro de 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ame o mundo não, meu irmão, minha irmã. Nem no que no mundo há. É o que é o mandamento. Porque, aí diz o capítulo 2, verso 15 de 1 João. Porque aquele que ama o mundo, ou aquela que ama o mundo, o amor do Pai não está nele nem nela. Porque tudo que há no mundo, está lá no versículo seguinte, a concupiscência da carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos, e a soberba da vida, a arrogância, né, irmão? A Bíblia diz, não é do Pai, mas do mundo. E no versículo 17 diz, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Eterno permanece para sempre. Essa é a teimosia do bem. Não ceder para o pecado, não ceder para a iniquidade. Hoje a gente vê que as pessoas cedem por nada. Essa mulher deu a sua vida e a vida de seus filhos para não comer carne de porco. Amém? Hoje, se a pessoa oferecer uma linguicinha de porco, uma carne de porco, ou, né, irmãos, outras comidas, né, ou uma bebida alcoólica para embriagar, a pessoa vai
como se Deus não existisse. Mas tudo isso será levado em conta naquele dia, meus irmãos. Amém? Então a palavra do Eterno diz para nós, é bom ser dura serviço quando é para o bem. Amém? Por isso que Moisés, quando falou para o Eterno, falou assim, olha, esse povo tem dura serviço, vem conosco. É um povo que quando guardar a Torá, quando guardar palavras de Yeshua, ninguém tira da cabeça. E é por isso, irmãos, que Israel até hoje está na Torá. Porque é dura serviço, mas é dura serviço também para o bem. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.